Chega, por favor, chega. Eu não aguento mais, chega, pelo amor de Deus, para com isso, faz parar, pelo amor de Deus. Feliz Natal pra todos. Desculpa, né, perguntar isso pra você, mas você não tá um pouquinho atrasado? Faz uma semana que passou o Natal já. Então, meu filho, sabe o que é? Eu fui dar uma passadinha pra entregar os presentes em Salvador e eles apreenderam o meu trenó. Para eu continuar a viagem, a única alternativa era usar o carro da Haas. Então, acabei chegando atrasado, né? Putz, pode crer. Tá, entendi. Mas você trouxe um presentinho pra mim, né? Então, olha, meu filho, pra você eu não tenho nenhum presente, mas pro pessoal assistindo lá em casa, a Kaspersky continua com a sua promoção. É só você clicar aqui embaixo no link e usar o cupom LUGERO, tudo maiúsculo no carrinho, para pagar bem baratinho no antivírus e passar essa virada do ano totalmente protegido, não é mesmo? Caraca, mas você é o Papai Noel ou é o Capitão Gancho? Que é isso, hein, paizão? Nenhum dos dois. Eu sou o cara que vai vir aqui para salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. Mas hoje nem é segunda-feira. Cala a boca. O resumo da temporada de 2023 dava pra ter tipo uns 3 segundos. Era só colocar o Serginho falando "larga bem, Max Verstappen" e pronto. Já dava pra subir os créditos já. Se em 2022 a gente ainda tinha uma breve emoção no início do campeonato, em 2023 o Peixoto tratou de já acabar com qualquer esperança logo cedo, mesmo depois de 2 vitórias de Chico Pires que fizeram ele, e só ele mesmo, achar que ele ia ter condição de brigar por alguma coisa. Afinal de contas, o piloto da terra da Televisa chegou na 5ª etapa do campeonato em Miami, tendo 2 vitórias, igual ao Peixonauta, e estando só 6 pontinhos atrás na tabela do campeonato. E isso com direito a pole pro domingo, enquanto o holandês ia largar só de 9º. Só que ainda assim o Peixoto não só passou todo mundo, como chegou no próprio companheiro e também foi embora para vencer a corrida. E para mim, foi nesse momento que o Chapolin dos volantes deve ter ficado doidão da cabeça e achado que ele ia precisar se esforçar um pouco mais para brigar pelo título. Mal sabia ele que isso não seria o suficiente e, pior ainda, muito provavelmente por forçar demais, ele começou a cometer erros bobos e se envolver em acidentes e sequer chegar no Q3 em várias etapas consecutivas. Até mesmo na corrida em casa, quando o campeonato já estava mais do que resolvido, ele acabou sendo garoto na primeira curva e acabou colocando água no chope, ou melhor, na tequila dos seus próprios torcedores. Mas no final do campeonato, apesar de um breve momento de ameaça, ele conseguiu terminar em segundo e cravar a primeira dobradinha na tabela de pilotos para a equipe Red Bull. E se os caras não conseguissem também com esse carro, né? Porque assim, enquanto as outras equipes começaram o ano ainda tentando encontrar o mapa da mina, a equipe Red Bull simplesmente já estava lá nadando de braçada, graças a mais um trabalho histórico do carequinha que enxerga o vento. Não é esse não, é o outro. Isso, Adriano Novo Caminho. Ele e o seu inseparável caderninho decidiram dessa vez entregar apenas o carro mais dominante da história da categoria. E isso não é a minha opinião. São os números, beleza? Se foi por mérito deles ou demérito das outras equipes, não importa, deu no que deu. E se você começou a ver a Fórmula 1 há pouco tempo, bom, seja finalmente bem-vindo à Fórmula 1 de verdade. O lugar onde a combinação de piloto muito bom e carro muito bom simplesmente faz com que você desafie o sentido da palavra insanidade. Ou seja, repetir a mesma ação de ligar a TV todo domingo esperando um resultado diferente. E era sempre a mesma coisa. Larga bem, vai embora, hino da Holanda. Larga bem, vai embora e hino da Holanda. E quando ele não largava na frente, ou raramente não largava bem, logo a logo ele ia embora e toma mais hino da Holanda. Cara, nem o próprio Peixoto aguenta mais. É sério. No, come on, stop this shit. E nessa de hino da Holanda pra cá, hino da Holanda pra lá, o Peixonauta foi quebrando mais recordes.
Maior número de pontos, maior número de voltas na liderança, mais de 1.000 inclusive, maior número de vitórias na temporada, quebrando o próprio recorde dele do ano passado, maior número de pódios, maior número de vitórias consecutivas. Esse último recorde, inclusive, só não foi maior porque a equipe do Pocotó fez aquilo que ela faz de melhor: estragar a festa das outras pessoas. Em 95% dos casos, a festa que eles estragam é do próprio torcedor deles. Mas às vezes eles conseguem fazer direitinho. Assim como em 88, quando a McLaren só não venceu uma corrida com aquele que era considerado o carro mais dominante da Fórmula 1, em 2023, a equipe do Pocotó mais uma vez impediu uma equipe de vencer todas as etapas do ano, lá no GP de Pingapura. Ela que foi uma das raríssimas corridas boas do ano, com a Red Bull de fato fora de ritmo, muito por conta de um acerto errado, e a vitória indo para Comic Science, com direito a uma jogada de gênio, deixando o Lando Norris pegar o seu DRS para segurar as Mercedolas, e o Jorge Russo batendo no muro sozinho enquanto tentava brigar pela vitória. Inclusive, falando de Mercedola e equipe do Pocotó, se não tinha disputa pelo título, pelo menos essas duas estavam brigando pelo segundo lugar até a última corrida. Na real, dá pra falar que até a última volta da última corrida, né? Brigaram até o final do final pelo título dos mortais, ou seja, o segundo lugar. E o melhor do resto, né? Diferentemente do ano passado, dessa vez a equipe alemã não conseguiu nenhuma vitória no ano, tendo inclusive uma performance terrível no GP do Brasil, lugar onde o Jorge Russo tinha ganhado em 2022, né? Mas ainda assim, conseguiu terminar em segundo, já que foi mais regular ao longo do ano, e a equipe do Pocotó é mestre em entregar a paçoca como sempre. Carro quebrando, estratégia bizarra, piloto errando. Pô, a zica que jogaram em cima do Leleque continua forte falando nisso. A quantidade de azar que o piloto Monegasco seguiu tendo foi assustadora. O rádio dele, quando o carro quebrou de novo, na volta de formação lá do Brasil, é de dar dó. O que foi de dar dó também foi a performance da McLaren no início do ano. Pô, os caras já no lançamento do carro já foram falando que não era para ser daquele jeito e só ia dar para ser o carro planejado mais para frente. E enquanto o carro não ficava pronto de verdade, digamos assim, Lando Norris e o estreante Oscar Piastri foram comendo o pão que o Coisa Ruim amassou. Parecia que ia ser um ano para a equipe fingir que nunca existiu. Até que as atualizações foram chegando e chegando. E a partir da corrida em casa, lá em Pedra Prateada, quando conseguiu seu primeiro pódio, a equipe cor de mamão simplesmente pegou o elevador e foi subindo de uma forma assustadora, numa recuperação que é raro de ver na Fórmula 1. Isso daí, inclusive, ajudou o Oscar Piastri a conseguir a sua primeira vitória na categoria no final de semana lá em Vite Qatar, que estava de volta ao calendário, inclusive, né? Sim, foi numa corrida sprint, não foi numa corrida principal, mas vitória é vitória. Ainda mais com o calorzão bizarro que os pilotos tiveram que enfrentar, com muita gente passando mal, né? Sargentão precisou abandonar, Stroll, mãozinha, contou ter dado umas apagadas no volante, Ocão chamou o Raul dentro do capacete. Só coisa boa, né? Coisa boa que foi ver a Aston Martin lá na frente com geral no início do ano, né? E jovem Alonso fraturando vários pódios. Faturando vários pódios. Quem fraturou foi o outro cara lá, né? Inclusive, a gente só botava fé neles como uma equipe que talvez seria capaz de vencer uma corrida além da Red Bull. E isso quase chegou a acontecer em Mônaco, mas eles erraram na estratégia durante a chuva e a coisa ficou só no si mesmo. O problema é que conforme o ano foi passando, as outras equipes foram melhorando e a equipe verdinha ficou como o refrigerante de 3 litros, né? Ou seja, que não tem gás até o final. Com isso, os resultados eram cada vez piores e isso acabou se refletindo na tabela, com a McLaren mesmo terminando na frente deles, muito por conta também do Mãozinha não ter conseguido pontos importantes quando o carro ainda estava bom, né? Mas apesar dessa queda drástica de desempenho, na finaleira do ano a equipe demonstrou um certo poder de reação que com certeza deve dar um pouco mais de esperança de que eles podem voltar a brigar lá na frente na próxima temporada. E isso com certeza acabou sendo um raro acerto de jovem Alonso, que tinha decidido sair da equipe Aline e acabou se livrando de uma bomba gigantesca.
Não só ele, como Oscar Piastri também pulou fora do barco, e lá no início do ano, quando a McLaren estava mal, todo mundo achou que ele tinha feito caquinha. Achou errado, otário? A equipe francesa decidiu trazer Pierre Gasly para a vaga e formar uma equipe 100% Petit Gâteau. A nossa maior dúvida, antes da temporada começar, é se os dois não iriam sair na mão, né? Já que eles têm uma rivalidade aí bem antiga. Mas tirando no GP da Austrália que o Gasly aparentemente virou um motorista de rua e esqueceu que ele tinha um retrovisor e foi pra cima do Ocon, meio que nem deu pros dois se estranharem muito porque o carro da equipe Alpine aparentemente foi feito usando papel machê e dificilmente terminava a corrida com os dois carros. Ainda assim, o Ocon conseguiu um pódio em Mônaco e o Gasly naquele GP da Holanda, que contou com muita chuva, muita maluquice, e a estreia de Liam Lawson, o filho da lei. O piloto reserva da Red Bull fez a sua estreia lá na Toro Alfa depois que Ricardão, o nosso Daniel desaposentado, acabou quebrando a mão num acidente durante o treino livre e ficou fora por várias etapas. Sendo que ele próprio, o Ricardão, também começou a temporada como um piloto reserva e só assumiu o carro por conta da demissão de Nick de Vries. O campeão da Fórmula E ganhou a vaga que era de Pierre Gasly depois daquela boa corrida que ele fez com o ônibus da Cometa em 2022. Só que aquilo acabou sendo exceção e não a regra. Tudo bem que ele chegou na Toro Alfa e teve que assumir um carro ainda pior que o de 2022. Mas mesmo assim, ele ainda ficava longe do seu companheiro Yuri Tsunami. Perto mesmo era só dos acidentes. Em Baku, por exemplo, ele conseguiu acertar o muro 2 vezes no mesmo final de semana. Por conta disso, no melhor estilo Red Bull, foi demitido já na metade do ano mesmo e conseguiu a proeza de terminar em 22º num campeonato de 20 pilotos. Quem também estreou esse ano e também tinha uma relação bem bacana com a barreira de pneus foi ele, o americano Sargento Logan, contratado pela Cometa para o lugar de Nicolas Latifi. O piloto vindo da Fórmula 2 não terminou zerado, pelo menos. Mas o único ponto que ele conseguiu foi no Texas, justamente em uma das 78 corridas que ele tem em casa, graças à Liberty Media, né? E ele só conseguiu esse pontinho também porque Lewis Hamilton e Leclerc foram desclassificados da prova por conta daquela questão do desgaste da prancha de madeira, né? De resto, ele terminou o ano com mais pontos na carteira do que na tabela de pilotos. E ainda assim, ele teve o contrato renovado para o ano que vem. Deve ser porque a Cometa não tinha nenhum outro piloto bom para contratar, né? E o Sargentão não foi a única estreia dos Estados Unidos na Fórmula 1, porque tivemos também a inclusão da pista de Las Venturas no calendário. A Fórmula 1 estava desde 2022 hypando essa corrida, torrando milhões e milhões de dólares, mas não foi capaz de cimentar uma tampa de bueiro, que acabou acertando a parte de baixo do carro de Comic Science com apenas 10 minutos do primeiro treino e fez um baita estrago. Para piorar tudo, o conserto da pista levou mais tempo que o esperado e o treino 2 acabou atrasando muito, obrigando os fãs a terem que ir embora. Ou seja, a pista na gambiarra, o ingresso é uma fortuna e o cara nem assistir pode assistir. Essa é a Fórmula 1. Sempre inovando na hora de gerar o seu entretenimento. O que salvou foi que a corrida até que foi boa, com direito ao mergulho maluco do Leclerc no final para ultrapassar Chico Pires, o inimigo da última volta. E falando de última, mas dessa vez não a volta, e sim equipe, tivemos a Super Haas voltando ao seu posto querido no fundão da tabela, né? Trocou um alemão pelo outro e mandou Mick Schumacher embora para trazer o Hulk de volta. Mas apesar de agora ter um piloto mais experiente, que não era tão amigo assim do muro, a equipe seguiu com a sua estratégia golfinho. Ou seja, no sábado sobe, faz uma graça, mas no domingo era só para baixo. A equipe sofreu nas corridas e dificilmente conseguia marcar pontos. E olha que a concorrência pela última posição não estava tão difícil, porque a Alfa Romeo também fez força para ficar em último, mas conseguiu evitar de ficar nessa posição desagradável. O que a Alfa Romeo não conseguiu evitar foi que ela, como você já sabe, morreu. E dessa vez morreu mesmo, porque a parceria da Alfa Romeo acabou e a montadora alemã Audio só chega em 2026. Então teremos que aguardar para ver qual será o nome da equipe salve para as próximas 2 temporadas. Provavelmente será algo envolvendo a plataforma de lives Chute,
mas vamos ver, né? E agora é o seguinte, eu não vou repetir o discurso do resumo de 2022, que eu espero que a próxima temporada seja melhor, e não sei o quê, porque claramente isso zicou tudo. E a grande verdade é que eu duvido muito que a próxima seja melhor também. Já deixo aqui, inclusive, registrado os meus parabéns pro Peixoto e pra Red Bull pelo título de 2024, tá bom? Vamos ver aí quem é que fica em segundo, né? E deixo aqui registrado também o meu parabéns pra você que gostou desse vídeo, deixou aqui o seu like e também um comentário e um parabéns ainda maior para você que não era um inscrito e se inscreveu aqui no canal para não perder os próximos vídeos, né? A gente se vê, um abração, valeu e fui!